Salve, salve galera, eis-me aqui mais uma vez para mais um vídeo para o canal. E com muita alegria estou deixando esse vídeo porque agora estou fazendo minhas lives toda semana, agora passarão a ser às quartas-feiras. Beleza? E sempre nós vamos explanar assuntos diferentes, referente ao corpo, ao espírito, à alma, ao comportamento, tudo para agregar, para somar, para que você viva realmente uma vida plena, para que você viva realmente a vida abundante a qual o Senhor, o Criador, nos propõe. Hoje eu vou falar sobre espírito e carne, né? Porque eu sou muitas vezes confrontado referente a esse assunto. Porque as pessoas dizem que eu dou muita importância para a carne e não dando importância ao espírito. E nós vamos ver se realmente isso é verdade. Eu acredito que o começo do meu trabalho foi focando realmente nos trabalhos da carne. Por quê? Porque meu trabalho foi sendo direcionado por Deus. Não sou eu que escolho os caminhos que eu levo. Então, é o próprio Criador que vai criando o meu propósito, vai transformando, vai mudando as coisas as quais eu vou fazendo. A princípio, eu achava que as pessoas poderiam ser curadas, e ainda acho isso. Porém, talvez esse não seja o meu propósito exato. Mas muitas pessoas já foram curadas por intermédio das minhas palavras, isso eu não tenho dúvidas, entendeu? Depois, eu achei que eu podia fazer com que as pessoas emagrecessem. Eu achei que o meu propósito era um trabalho de emagrecimento. E na verdade não é nada disso. Não é nada disso. Eu tenho que mostrar para as pessoas qual o alimento que nós devemos comer. Porque eu aprendi assim. Depois eu vi que meu trabalho era voltado para o jejum e também não é nada disso. Eu tenho que fortalecer, eu tenho que mostrar para as pessoas que dá para jejuar sim, sem nenhum sofrimento. Dá para que seu corpo acostume com esse comportamento. Eu vou falar algumas coisas das quais eu penso, das quais eu falo e faço, e algumas outras coisas que estão na Bíblia e algumas coisas referentes à ciência, né? A qual eu venho estudando bastante para comparar que toda a ciência está na Bíblia, e disso eu não tenho dúvida, né? O maior cientista é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo deixou toda a ciência do corpo, toda a filosofia e outras coisas mais, as quais eu não tenho sabedoria, não tenho capacidade de discernir as coisas que o apóstolo Paulo diz ali, que são coisas complicadas realmente. Como dizia o amigo dele, o Pedro. Bom, Paulo fala coisa muito complicada, está além da minha compreensão. E está além da minha compreensão também. E sempre eu estou pedindo para que as pessoas comentassem, me ajudassem na parte de espiritual, aliás, na parte teológica, né? Na parte teológica, historicamente também é interessante, significado de palavras, as quais é muito importante, muitas delas eu não sei. Então é isso, pessoal. Por isso que eu peço a colaboração de todos aí. Eu sei que tem bastante pastores, bastante teólogos que me acompanham. Cara, deixa sua opinião, deixa seu comentário aí, me ajuda no meu trabalho, porque esse trabalho na verdade não é meu. Às vezes eu acho que é meu, mas não é. Quem direciona todo o meu trabalho é o Criador. Muitas vezes o confronto é esse, né, irmão? Você está enaltecendo, está exaltando muito o corpo e pouco o espírito. O mais importante é o espírito. E eu não tenho dúvida, até mesmo porque eu sei, no meu entendimento, no meu pequeno entendimento, tudo é espírito. Até nós podemos ser espírito, desmaterializar. Então, tudo são pequenas partículas de espírito. Então, tudo está tomado por espírito. As pessoas dizem que a ciência, a física quântica diz que é quântico, energia, e na verdade é energia, porque o espírito é uma energia e de muito poder. Então, na verdade, tudo é espírito. Então, quando as pessoas me confrontam referente a isso, eu tenho meus argumentos. Se as pessoas elas estão tão preocupadas com a parte espiritual, por que elas estão alimentando tanto o corpo com coisas externas? Por que elas estão tão dominadas por coisas do mundo? Digamos que o único jeito de se alimentar o espírito é fazendo coisas espirituais. E o único jeito de você fazer coisas espirituais é você se apartando das coisas naturais, das coisas do mundo. Então, existe aí um contratempo, existe algum pensamento diferente referente ao que essas pessoas pensam. Porque se elas estão querendo alimentar
o espírito, elas têm que parar de fazer várias coisas que alimentam a carne. Então, nós temos que deixar de ser dependente de várias coisas que estão no mundo. Porque, digamos que tudo que nós precisamos está em nós mesmos. Aí as pessoas falam assim, não, já precisa de comida e bebida. Lógico, comida e bebida. Sim. Porém, em Eclesiastes diz que os nobres, eles só se alimentavam para repor as suas energias. Então, a base alimentar é só para repor as energias. Dessa forma, nós estaríamos alimentando o espírito. E com todas as outras coisas, né? Com a parte espiritual, leitura da Bíblia, a meditação, a oração e o jejum. Isso é alimento espiritual. O resto, tudo se resume às coisas do mundo. Eu tenho algumas passagens aqui que falam referente a isso, né? Digamos em Gálatas ali, obras da carne. O apóstolo Paulo diz que as obras da carne são conhecidas. É verdade, nós conhecemos. Aí ele começa aqui, ó, prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizade, porfias, iras, dissensões, discórdias, facções, inveja, bebedice, glutonaria. Aí ele fala, coisas semelhantes a estas, as quais eu vos declaro, como já outras vezes preveni, não herdarão o reino de Deus. Os que as tais praticam. Nós praticamos muitas dessas coisas às vezes. Nós praticamos sim. Porém, se você permanecer na prática, eu vou dar exemplo aqui, como sempre, da glutonaria. Se você permanecer na prática, é o que está acontecendo com muitas pessoas, essa prática vai te causar um problema. E vem causando muitos problemas. E um dos problemas é a doença. A doença no corpo. No corpo que vai abater a mente. A mente é tudo aqui é a mente. A gente não consegue entender o que seria a mente. É uma coisa inanimada, não dá pra falar o que é mente. A mente está em todo o corpo, a mente está fora de nós, dentro de nós, a mente está em todo lugar. Não dá pra pegar a mente, sentir a mente. Ninguém estuda a mente, eles estudam o comportamento, como a pessoa está se comportando, para saber se ela tem diagnosticamente assim alguma coisa para dizer cientificamente, mas é impossível, só o Criador conhece o corpo e a mente. E todo o nosso corpo, segundo aí os especialistas, ele é todo mente. A mente está em todo lugar, nas membranas, nas células, então a mente está desde o nosso dedo do pé até o último fio de cabelo, todo o corpo tem mente. Aí ele diz assim, ó, em Romanos 14:17, se eu não me engano, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então, a comida e a bebida são coisas seculares. Nós só nos alimentamos porque necessariamente precisamos manter a nossa força, a nossa energia, mas é só para isso mesmo. E tem alguns trechos aqui da Bíblia aqui que, cara, esse é bem interessante aqui. Ele fala assim, ó, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. O apóstolo Paulo falou essa frase, o débil come legumes, porque esses romanos convertidos, eles sabiam que aquelas carnes ali, eram todas elas, a maioria delas que vendiam nos mercados, nos açougues, eu não sei como é que era vendido isso, eram oferecidas aos ídolos, porque tinha muitos ídolos naquela época, que nem tem hoje, né? Não é diferente. E as pessoas ofereciam esses alimentos. Só que eu posso falar assim, irmão, se você acha que se você comer essa carne não vai te fazer bem, quando eu digo esse bem, pode ser fisicamente como espiritualmente. Então, vai daquelas crenças. Se você acredita que isso vai te fazer mal, não coma. Continue nos seus legumes. E eu dou mais valor para esse cara dos legumes. Com certeza, esse aqui vive melhor. Então, era isso que ele queria dizer. E tinha outros que eram mais fortes. Ele era chamado de crentes fortes. Eles falavam assim, meu, eu como isso porque eu sei que não vai me dar nada. E eu penso dessa forma também. Eu como muitas coisas porque eu acredito que não vai me dar nada. Mas calma, não é bem assim. Calma que eu vou explicar para vocês aonde muitas pessoas estão caindo. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 14, eu sei e estou persuadido no Senhor, Jesus, que nenhuma coisa de si mesma é impura. O apóstolo dizia que nada era impuro, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. O apóstolo Paulo está dizendo assim, cara, tudo que está aqui é obras das mãos, das palavras do Criador. Tudo foi o Pai que fez para nós.
Então, cara, não existe nada aqui impuro. É lógico, salvo algumas coisas, que nem as drogas, essas coisas em si são coisas manipuladas pelo homem aí que vem fazendo a destruição de muitas pessoas. Então, o apóstolo Paulo queria dizer assim, ó, se você aprova, se você considera que isso não vai te fazer mal, se isso tá de boa pra você, cara, fique tranquilo. Isso eu não tô fazendo só referente à comida, são em todas as coisas, mas preste muita atenção. Não engane a si mesmo, tá? E ele fala assim, ó, por causa da comida, teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida. Não faça perecer aquele que a favor de quem Cristo morreu. Ele está dizendo que para você, se você come e a outra pessoa não come e acha que aquilo pode fazer mal, não coma perto dessa pessoa. Isso aí é mais uma base cristã, tá? Aí depois ele fala, que nem eu falei antes, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Ele coloca aqui como a irrelevância do alimento. Isso é irrelevante, entendeu? Coma só para repor suas energias. E aqui no 20 ele diz assim, ó, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas o mal para o homem é comer com escândalo. Cara, meu modo de pensar, meu ponto de vista, tá? O comer com escândalo é quando nós comemos demais, mas hoje não está sendo assim. O comer com escândalo está sendo o quanto você come que está te prejudicando. A quantidade de açúcar, a quantidade de carboidratos, principalmente farinhas industrializadas, e a quantidade de todas essas outras porcarias que nós temos no mercado que não é alimento. Talvez nós estamos caindo nesse erro. E não é de falar, não, eu tô comendo um pouquinho. Não adianta nada comer pouquinho, mas comer todo dia um pouquinho de lixo. Todo dia um pouquinho de farinha, todo dia um pouquinho de açúcar. Tomar um tubo de refrigerante. Digamos que nós criticamos a bebida alcoólica ou até as drogas. Porém, toma um tubo de refrigerante, não é diferente. Antigamente, quando se falava em uma pessoa com cirrose, se tratava de um alcoólatra, de uma pessoa viciada em bebida alcoólica. E hoje não. Hoje nós temos mais pessoas que não bebem com seus fígado gordo, com seu pâncreas gordo, com seu pâncreas debilitado, do que os próprios bêbados. Então, existe algo acontecendo aí que nós temos que abrir nossos olhos para enxergar isso aí. E não precisa muito, é muito evidente a quantidade de pessoas que está nestas condições que vem achando que isso é normal. Bom, e aqui no 22 diz assim, ó, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Eu duvido que as pessoas quando estão bebendo um excesso de bebida alcoólica, elas não têm ideia do que elas estão fazendo é errado. É óbvio que nós sabemos disso. E a mesma coisa, aquela pessoa que come todo dia, toma todo dia refrigerante, come todo dia aquela quantidade grande de carboidrato, que já sabe que isso está te fazendo mal. Quando você coloca aquilo na boca, você fala, é isso que está me matando, mas você está se enganando. É uma auto-boicotagem, você está se boicotando a si mesmo. Então, nós caímos nesse erro aqui, ó. Nós sabemos que aquilo não está fazendo bem. Cara, é evidente isso. Você tomar ali um tubo de refrigerante e falar assim, não, de boa, isso pode. Cara, você tá caindo no mesmo erro do que todos caem. E não é só nisso, eu tô dando 2 exemplos porque é o que eu vejo, tá? As pessoas encostam do lado de um tubo de Coca-Cola satânica ali e bebe tudo. Aí, quando tiver nossa, doutor, mas eu tô com cirrose, eu nem bebo, é isso mesmo. Nossa, eu tô com pancreatite, eu nem bebo, é isso mesmo. Nossa, meu fígado tá gordo, eu tô indisposto, por que será? São esses os sintomas, são a mesma coisa. As pessoas ficarão doentes devido às suas alimentações. Então, essa mensagem que eu tenho para dizer para vocês hoje. Não boicote a si mesmo. Faça cada dia um pouquinho para que você possa mudar os seus hábitos.